glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amados, o projeto de Deus quanto à criação, o projeto da criação de Deus tem 3 etapas. A primeira etapa é a criação do universo com os seres espirituais. A segunda etapa é a restauração da terra e a criação dos seres materiais. E a terceira etapa é a criação do estado eterno com um novo céu e uma nova terra. A primeira etapa, irmãos, é a etapa da criação do universo e dos seres espirituais. Foi o período da criação em que o universo foi criado juntamente com os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus criou o universo, depois criou os seres espirituais. Os seres espirituais foram criados, irmãos, os seres espirituais foram criados com muito poder e glória. Essa é uma grande diferença entre os seres espirituais e nós. E eles não possuem corpos, eles são monoexistenciais. Nós somos dicotômicos na existência. Nós existimos no mundo físico com o corpo físico e no mundo espiritual com a alma. Nós vivemos a vida material com o corpo e vivemos a vida espiritual com a alma. O anjo não. Ele só vive a dimensão do Kairos. Não tem corpo, não tem espírito, não tem nada. Ok? Eles são acorpóreos. Os seres espirituais foram criados também autônomos, individuais, poderosos e ricos em glória. Essas informações estão na nossa Bíblia, por exemplo, no Salmo 103, verso 20, ou 2 Pedro 2:11. Todos os seres espirituais são possuidores de vida eterna e são seres em que, ou nos quais, ou sobre os quais, única e exclusivamente Deus tem poder sobre a vida deles. Só Deus tem poder sobre a vida dos seres espirituais. Por mais poder que tem um anjo, um arcanjo, um serafim, um querubim, ele não tem poder nenhum sobre a vida dos outros, nem a dele mesmo. Ok? Somente Deus tem poder sobre a vida deles, porque Deus foi o Criador. Vamos ver nesse estudo que houve um momento no qual Deus perdeu parte dessa criação. Isso aconteceu por causa da iniquidade que teve origem no orgulho e na vaidade, quando se corrompeu o coração de um querubim chamado Lúcifer. Lúcifer acabou por tomar posse de uma parte da criação por usurpação. Já estudamos o que é tomada de posse de propriedade por usurpação. A segunda etapa, irmãos, é a etapa dos seres materiais. Para que ocorresse a segunda etapa da criação, Deus precisou restaurar a terra, preparando-a para a nova criação. Por que ele teve que restaurar? Porque ela se achava caótica, sem forma, vazia, dominada pelas trevas e plenamente coberta de água. Deus iniciou a segunda fase da criação restaurando a terra por causa do projeto que ele tinha em relação à criação nossa em particular. Nessa fase da criação, todas as criaturas possuem corpos, e esses corpos são materiais.
e por possuírem corpos, e pelo fato desses corpos serem materiais, eles possuem um período de vida limitado, todos eles, tanto os animais quanto os seres humanos, no tocante ao período de vida material. Vamos ver nesse estudo que houve um momento no qual Deus também perdeu a posse dessa criação. Mas essa fase da criação envolve o que nós conhecemos como ser humano. E o ser humano foi e é a coroa da criação desta fase. Por esta razão, Deus, conhecedor de todas as coisas, tendo a presciência do futuro, Ele já sabia todas as coisas, e por isso Ele criou o processo redentor que redimiria o homem caído. Aleluia. Vamos estudar a perda da posse em duas etapas. Primeiro a perda espiritual, depois a perda material. A terceira etapa, irmãos, que é a etapa do estado eterno, ela ainda é escatológica, ela ainda é futura, ou seja, Deus ainda não terminou o processo da criação. O processo da criação começou no momento da eternidade de Deus, que Deus chamou de no princípio. Então, no princípio, iniciou-se o processo criador, que ainda está se desenvolvendo, e ainda falta a terceira etapa, que ela é escatológica, e nós temos informações disso registrada no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1. Deus é o único e supremo Criador. Quando nos referimos à capacidade de criar, o homem tem poder de criar, irmãos. O homem tem poder de criar. O homem criou o avião, criou o telefone. O homem tem poder de criar. O homem criou o automóvel. O homem tem poder de criar. Mas o poder de criar de Deus, ele extrapola em muito essa capacidade de criar, porque Deus pode trazer para a existência o que não existe sem usar nada do que já é existente. E essa capacidade, ela é somente de Deus. E lá no hebraico existe um verbo fazer que caracteriza essa propriedade que é única e exclusivamente de Deus. É o verbo bara. Esse verbo bara é usado em vários lugares no livro de Gênesis. E tudo começou ao longo da eternidade de Deus, quando Ele estabeleceu o que Ele mesmo chamou de no princípio. Aleluia! Nesse momento, isto é, no princípio, Deus decidiu criar primeiro o universo, com tudo o que nele havia ou ainda há. E após criar o universo, Ele criou os seres espirituais. Nós temos registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, a expressão a respeito desta atividade de Deus. Quando nós temos registrado Apocalipse, capítulo 4, verso 11: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas, e por sua vontade foram criadas. Deus não foi obrigado a nada. Nada. Deus não teve necessidade alguma. Ele simplesmente determinou em si mesmo, em função de seus beneplácitos. Isto é, Ele teve vontade de fazer e fez simplesmente isso.
Os seres espirituais foram criados e distribuídos em 4 categorias: anjos, arcanjos, querubins e serafins. E dentro dessas categorias, Deus capacitou alguns deles de forma totalmente especial para situações especiais. Por exemplo, a Bíblia fala sobre um anjo forte. Está registrado em Apocalipse capítulo 5, verso 2, ou capítulo 10, verso 1. A Bíblia fala de outro anjo, ou outros anjos. O anjo das águas. Apocalipse 16, verso 5. A Bíblia fala e especifica e distingue um arcanjo com o nome de Miguel. E a Bíblia fala sobre alguma coisa a respeito desse arcanjo chamado Miguel. O registro está em Judas 1:9. E nesse conjunto de seres que ele destacou entre os demais seres, ele ungiu um querubim no sentido de proteger. Ou seja, ele pegou um querubim e capacitou-o no sentido de proteger a criação. Ok? Proteger a criação. A Bíblia fala também de um outro anjo com o nome de Gabriel e fala a respeito particularmente de sua função, que é muito especial, que é assistir, permanecer, viver na presença de Deus. E como ele vive na presença de Deus, então Deus estabeleceu a função de mensageiro. A Bíblia fala que entre os seres angelicais que Deus destacou um querubim. A Bíblia ela relata a situação de um querubim que Deus ungiu de forma especial. A função da unção, do destaque, da diferença entre os demais, é que Deus capacitou-o para proteger a criação de Deus. Nós vemos isso registrado em Ezequiel capítulo 28, verso 14, quando está escrito: tu eras querubim ungido para proteger. Está aqui a declaração a respeito dessa propriedade específica, dessa distinção a respeito desse querubim. E Deus diz: e te estabeleci. Quer dizer, Deus capacitou e elegeu e deu para ele a função, tá certo? E aqui diz aonde que ele estava. Ele estava no Monte Santo de Deus. Nessa época, irmãos, a terra era incandescente. Por que eu sei que a terra era incandescente? Porque está escrito no versículo: no meio das pedras afogueadas andavas. O que é pedra afogueada? É pedra que parece com fogo, com brasa. Naquela época, a superfície da terra tinha por volta de 10, 11 mil graus. Não se esqueçam que os seres espirituais são acorpóreos, não são materiais e não tem problema nenhum com temperatura, ok? Quando Deus foi restaurar a terra para fazer a segunda criação, ele resfriou a crosta da terra. E trabalhou, aqueles 6 dias para poder fazer a segunda criação. Só que o centro da terra permanece quente. Daí os vulcões, daí as lavras vulcânicas, tá certo? Mas naquela época as lavras vulcânicas estavam na superfície. A superfície era incandescente. Aleluia. Ou seja, a terra não dependia de luz. A terra tinha luz própria, criada pela incandescência da matéria que fazia a terra.
Esse querubim, irmãos, foi obra da criação de Deus, exatamente como todos os outros. Ele não tinha nada além dos outros que Deus não lhe houvera dado, ok? Todo o seu esplendor, todo o poder, toda a autoridade, Deus lhe concedeu. Sua beleza, sua perfeição, sua formosura foi obra da mão do Criador. Mas esse ser angelical, que foi agraciado com tanto poder e glória, embebedou-se com o seu poder, e a vaidade começou a achar lugar dentro do seu coração. Isso está escrito em Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria, porque ele era sábio. Ele é, Deus não dá com arrependimento, ele é sábio, Deus não tirou nada dele, do que deu. Mas por causa, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu esplendor. Irmãos, ele era tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que a Bíblia diz que ele era símbolo da perfeição. Ok? Lúcifer se deixou levar por um sentimento de orgulho, por um sentimento de inveja, e ele começou a desejar ser semelhante ao Altíssimo. Atenção, ele não quis o lugar de Deus, ele não quis a posição de Deus, ele não quis o trono de Deus, irmãos. Ele quis ser semelhante. Ele queria estar no mesmo patamar. Ele queria ocupar uma posição na altura de Deus. Mas, irmãos, a única possibilidade de alguém igualar-se a Deus é ocupar o lugar de Jesus, sim ou não? Somente Jesus é semelhante, somente Jesus é igual, somente Jesus está no mesmo patamar, no mesmo grau, no mesmo ângulo, sim ou não? E nós vamos ver então que o que ele quis foi igualar-se a Jesus, ou seja, deslocar Jesus do trono dele para ele se assentar lá, ok? É a única possibilidade de ser semelhante ao Altíssimo, não há outra possibilidade. Devido ao sentimento de inveja e ao orgulho, Lúcifer acabou se corrompendo e ofuscou o seu relacionamento com Deus. Isso está escrito em Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele tinha qualidades, irmãos? Tinha. Ele tinha dotes? Tinha. Ele era. Só que tudo isso ele recebeu. Ele tinha porque recebeu. Jesus não tem porque recebeu. Deus não tem porque recebeu. Deus tem porque ele é. Lúcifer não. Lúcifer recebeu dádiva, presente, senão ele não teria. Tá certo? Foi quando Lúcifer começou a alimentar o desejo de ocupar o lugar de Jesus e roubar parte da sua glória que só pertence a Jesus. Jesus fala sobre isso, né? Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes, né? É essa glória que ele quis participar dela. Então, Lúcifer não mediu esforços para conseguir o seu intento, e por causa disso, o interior de Lúcifer foi tomado pela violência. Olha as coisas mudando. Olha as coisas mudando. E o pecado surgiu pela primeira vez. Ok? Na multiplicação do teu comércio, registra Ezequiel 28:16. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência. E pecastes. Surgiu o pecado. Nasceu o pecado.
As pessoas podem pensar e pensam às vezes que o pecado nasceu com Adão, sim ou não? Não, irmãos. O pecado não nasceu com Adão. O pecado nasceu com Lúcifer, muito antes de Adão ser criado. A coisa se avolumou de tal maneira que esse querubim decidiu ocupar um lugar acima da criação de Deus. Irmãos, o que é que está acima da criação de Deus? Deus. Jesus. Está certo? E aonde está escrito isso, irmãos? Isaías 14:14. Subirei acima das mais altas nuvens. Aqui, irmãos, aqui ele está querendo dizer: subirei acima das criações de Deus. Ok? No nosso entendimento, nuvem é o que está mais alto. Ok? E ele quer subir acima das nuvens. E serei semelhante ao... Veja, semelhante ao Altíssimo, irmãos. Semelhante ao Altíssimo, somente Jesus. Mas tudo tem limites, irmãos. Tudo tem limites. As pessoas vão agindo, uma hora Deus pega ele na curva. Uma hora Deus encurta a corda. Uma hora Deus diz chega. Uma hora Deus diz basta. Porque Deus ainda é o regente deste universo. E a partir de certo ponto do desenrolar dessa história, Deus decidiu colocar um ponto final nessa movimentação, nesse plano, nesses intentos, nessa inveja, nessa violência. E isso está registrado em Isaías 14, verso 15, quando se diz lá: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando Deus decide botar um ponto final, ele já tinha a sentença. Só que alguém conhecia o coração de Deus, irmãos? Não. Ninguém conhecia o coração de Deus. Porque a criação espiritual, anjos, arcanjos, querubins e serafins, foram criados sem onisciência. Eles não sabem o que está fora de si mesmo. Ok? O mundo espiritual da maldade só conhece os seus planos se você contá-los a alguém. Se você nunca contar seu projeto a ninguém, o Satanás fica numa curiosidade a ponto de morrer. Ele não morre, mas ele fica a ponto. Ele fica, nossa, ele não consegue fazer mais nada tentando descobrir. Mas se você não contar, ele não sabe. Ok? Então o problema de Lúcifer, irmão, foi orgulho e inveja. Esse foi o problema de Lúcifer. Irmãos, Paulo ensina: cada um contente-se com o que tem. Paulo é muito taxativo e claro, que cada um contente-se com o que tem. Porque contentar-se com o que tem é o segredo da felicidade. Aleluia. Um dos males deste mundo, irmãos, é o dinheiro. Porque as pessoas, às vezes, querem mais e mais. Tem pessoas que é extremamente ricas. Não dá um sorvete para o filho para não gastar R$5. Eu conheço alguns. Não compra uma roupa nova para não gastar R$200.
Às vezes a Bíblia chama isso de amor ao dinheiro. O negócio dele era exaltar o seu trono. Isaías 14, verso 13 e 14, onde está registrado o seu pensamento, o pensamento de Lúcifer. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus é a criação. É a criação de Deus. Acima das nuvens é posição. Acima das estrelas é acima de todas as criaturas. E acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer começou a desenvolver um processo de conquistar a simpatia das nações, conquistar a simpatia dos demais seres angelicais, sempre se comparando com Jesus, sempre se comparando com Jesus. E segundo o conhecimento dos seres angelicais da mesma época, ele realmente tinha pujança, glória, poder, perfeição, formosura. Ele realmente tinha, ok? A diferença é que ele recebeu e Jesus não. Aleluia. E aí ele começou a desenvolver um processo de ganhar simpatia. Isso está escrito em Isaías 14, 12, aonde está escrito: como foste lançado na terra, tu que debilitava as nações. Irmãos, veja que a inveja